o Oswald de Andrade, em 1943, no mesmo ano que Nelson Rodrigues, que é um outro nome, que realmente faz parte das duas falas. Nelson Rodrigues faz parte da fala do Zé Miguel e faz parte dessa fala, como o próprio Oswald de Andrade. Oswald de Andrade teve uma época realmente meio careta em relação ao futebol. Foi uma época assim, mas foi um período muito curto, porque logo já em 43, ele faz um manifesto do teatro que é bom, no mesmo ano que estreia Vestido de Noiva, do irmão Nelson Rodrigues, do irmão que é da família, que criou, enfim, que inventou o Maracanã, que inventou o Starapil do futebol, que fez com que fazia exatamente os jogadores todos, Leônidas, aqueles jogadores todos, Heleno, fazia exatamente com uvas, fotografia deles com uvas, para virarem ídolos mesmo, né? Todo o sistema de estrelas do futebol deve muito à família inteira do Nelson Rodrigues, e deve muito a Nelson Rodrigues. E os livros dele sobre o Fluminense são livros assim maravilhosos. Você pode escrever embaixo que a grandeza dele e a dele de futebol realmente é a mesma, é extraordinária. Ele também, nós tivemos o prazer, inclusive, de representar a Boca de Ouro nesse teatro de 4.000 lugares em Ribeirão Preto. Pois bem, em 43, ele deixa esse texto do teatro que é bom. Ele diz, ele dialoga com ele mesmo. De um lado, ele que diz essas coisas. Mas o cinema, todos os louros, toda a consagração para esses meninos que batalham no teatro e nos livros dessa imbecilidade do cinema e do futebol. Isso é um personagem. Logo a seguir vem ele mesmo falando, não, você está enganado, você está por fora, cara. O cinema é o grande fator de formação cultural de um povo, e o estádio também, o estádio precisa falar. Nós vivemos uma época de estádio, uma época de multidões, é preciso falar às multidões. Então, dizer, pelo amor de Deus, meninos, os meninos eram chato-boys, era o Antônio Cândido, era o Paulo Emílio Salles Gomes, que ele chamava de piolho da Revolução, porque achava imoral as peças dele. Meninos, por favor, teatro de câmera não, teatro de câmera, teatro fechadinho, faça pelo menos o teatro modernista, que pelo menos muda alguma coisa. Então, faça um teatro que seja para a emoção das multidões, para a emoção do povo, para o teatro de estádio. Esse manifesto é muito pouco conhecido, ele faz parte do Ponta de Lança, e nós estamos preparando uma edição dele, inclusive com glossário, porque ele tinha um conhecimento nessa época, Oswald de Andrade, do teatro. Ele tinha estado na Rússia, então ele tinha visto o teatro futurista, ele tinha estado com Meyerhold, com Mayakovsky, com Tatlin, com toda aquela arte construtivista deslumbrante do começo do século, né? E numa época que o teatro brasileiro realmente, e a cultura brasileira, era muito provinciana para entender aquele texto. Esse texto ele deve ser reeditado à parte, que é um manifesto tão importante quanto antropofágico, onde ele tem uma aposta enorme no teatro de Estado. E desde praticamente que nós fizemos o Rei da Vela, porque a história do Teatro Oficina tem antes e depois do Rei da Vela. A partir do Rei da Vela, a partir do momento que a gente se liga à devoração dos índios, caetés, do Bispo Sardinha, e retorna a história brasileira, a história dos índios brasileiros, a história dos escravos brasileiros, a história dos imigrantes brasileiros, a gente muda de eixo completamente e passa a ler o mundo através dessa visão que o Rei da Vela trouxe. E não só nós, nessa época apareceu também o Caetano com a Tropicália, todo mundo sabe, o Hélio de Sica vestindo o quadro no parangolé, assumindo o parangolé, assumindo a dança, a Lígia Clark, e surgiu uma outra figura também nessa época, bom, o Glauber, com Terra em Transe, que mostrava mesmo, e é isso até hoje, a Terra está em transe, a Terra está em transe, a Terra está em transe, não o Brasil, a Terra está em transe, a Terra está em transe. E uma outra figura que nunca foi mencionada, esse ano passado, eu descobri que Zé Vicente, que é um autor brasileiro extraordinário,
escreveu santidade, em 67. Quer dizer, é uma expressão desse mesmo movimento que no Brasil foi anterior ao 68 no mundo. Em 67, no Brasil, por uma série de circunstâncias, houve esse tremor de terra, um golpe de Estado, que nós escapamos, no certo sentido, da minha geração, do Gil, do Caetano, etc., nós escapamos, e nós conseguimos nos manifestar inteiramente, foi em 67. E Zé de Vicente escreveu essa peça, que fez com que o presidente da República fosse à televisão, com o texto da peça, e dissesse: essa peça nunca vai ser representada no Brasil, porque essa peça tocava num tabu extraordinário. Ela tocava exatamente no tabu de Eros. Ela transformava a sexualidade em alguma coisa absolutamente sagrada. Ele era um seminarista, mas um seminarista rebelde, e no que ele escreve essa peça, com 19 anos, ele faz onde ele toca um dos pontos fundamentais de todo o movimento tropicalista, que é exatamente a revolução da libido. Que até Oswaldo de Andrade, no Ministério Gozoso, chega ao seu Lavo, para o Cristo, e fala: como é que é seu Lavo? Jesus, paz. Jesus, eu aqui, sou eu. Jesus. Ah, ele está aí, Jesus está aí, é verdade. Ah, Jesus, vem lá. Jesus dela de comidas. Amor. Paz, amor. Amor. Libido. Amor nada, libido. Libido. Que tinha santidade. Mas então o que aconteceu? Com a obra do Oswaldo de Andrade, nós, da minha geração, nós tivemos uma antena que vinha antes de nós. Que por sua vez a antena do Oswald também estava antenada a coisas que vinham antes dele, antes de nós. Que eram os índios brasileiros, não só do passado, mas como eu disse, a Beth, que exatamente naquele ano do tropicalismo, eles estavam ali sendo massacrados, ao mesmo tempo que eles estavam sendo redescobertos. Esse paradoxo, não é? E nessa época nós começamos, depois do Rei da Vela, mudou nosso conceito de teatro. Imediatamente, o teatro que tinha sido feito para o Rei da Vela, que era do L.S. Bauer, que tinha estudado com Svoboda e que tinha uma forma clássica, muito no Berlin Ensemble, esse teatro estava completamente superado. O Rei da Vela superou inteiramente esse teatro. Esse teatro imediatamente pedia outro. Então ali ela dizia: não, derruba essa arquibancada, vamos fazer Mistérios Gozosos. Mistérios Gozosos precisa da Rua do Mangue. E o próprio Flávio Império dizia: não, o dia que a oficina queimou, que veio abaixo o teto, ele dizia: porra, que maravilha, caiu a casa dos pequenos burgueses. O teto estava livre, assim.